E aí, pessoal, tudo bem? Prontos para mais um mergulho profundo com a gente? Preparados. Hoje a gente vai se aventurar no mundo da migração de dados, especificamente no SAP S4HANA. Isso aí. O S4HANA, para quem não sabe, é tipo a espinha dorsal de muitas empresas. A gente sabe que migrar dados para um sistema novo, qualquer sistema novo, já pode dar um frio na barriga, né? Uhum. Imagina então, quando a gente fala de um sistema tão central para uma empresa quanto o S4HANA. A responsabilidade é grande. E para nossa sorte, a gente tem um guia, um mapa para nos ajudar nessa jornada. Verdade. E é sobre ele que a gente vai falar hoje. Isso. A gente está falando do documento Objetos de Migração no S4HANA. Uhum. Eu confesso que a primeira vez que eu bati o olho nesse documento me deu um nó na cabeça. Ele é bem completo, bem detalhado, mas ele é essencial. A gente precisa entender ele. Então, para começar, o que são esses objetos de migração? Me explica como se eu fosse, sei lá, uma criança de 5 anos. Tá bom. Imagina que você está de mudança, saindo da sua casa antiga para uma casa nova, maior, melhor, mais moderna. Certo. Só que você tem que levar todas as suas coisas. Todos os seus móveis, roupas, livros, tudo. E para organizar essa mudança, você não vai jogar tudo num caminhão de qualquer jeito, né? Não, senão isso é uma bagunça. Exatamente. Você vai separar as coisas por cômodo, por tipo de objeto, vai colocar em caixas, etiquetar para facilitar na hora de desempacotar na casa nova. Faz sentido. Os objetos de migração são como essas caixas. Cada objeto representa um conjunto específico de dados que precisa ser transferido para o novo sistema, o S4HANA. Por exemplo, tem um objeto para migrar os dados dos clientes, outro para os produtos, outro para as finanças e assim por diante. Ah, tá. Então o documento meio que organiza a mudança, dividindo tudo em pacotes menores, mais fáceis de gerenciar. Exatamente. E ele vai, além disso, ele te diz como cada pacote deve ser transportado, qual o melhor caminho, o melhor método para levar cada tipo de dado para a casa nova, o S4HANA. Interessante. E só por curiosidade, quantos pacotes a gente está falando? Muitos. Muitos. A tabela que lista esses objetos tem centenas de itens. Nossa, centenas. É dado para deixar qualquer um de cabelo em pé. É bastante coisa, mas o documento organiza tudo direitinho. Que bom. Mas me fala uma coisa, eu vi que na tabela tem uma coluna chamada Abordagem de Migração. Sim. Pelo que eu entendi, a gente tem 3 opções principais. Transferência direta, arquivo e tabela de staging, que significa cada uma. É o seguinte, a transferência direta é a opção mais, digamos, rápida e rasteira. É como se você pegasse uma caixa da sua casa antiga e levasse direto para casa nova sem passar por lugar nenhum. Entendi. Funciona bem para dados mais simples, sem muitas complicações. Já a abordagem arquivo é um pouco mais, vamos dizer, organizada. Certo. É como se você empacotasse cada item da caixa com cuidado, fizesse uma lista do que tem dentro para ter certeza que não vai perder nada. E a tabela de staging é tipo um depósito, um lugar temporário para guardar as suas coisas antes de levar para casa nova. Ah, tá. Então a gente usa a tabela de staging quando precisa dar uma organizada nos dados antes de migrar. Exatamente. É como se você levasse suas coisas pro depósito, desempacotasse tudo, limpasse, organizasse e só depois levasse para casa nova. Entendi. Então a gente tem essas 3 opções e cada uma tem suas vantagens e desvantagens. Isso. Mas como a gente decide qual usar? O documento dá algumas dicas, mas a escolha vai depender muito do tipo de dado, da quantidade de informação e da complexidade do processo. Não. Às vezes a transferência direta é a melhor opção, às vezes arquivo é mais adequado, às vezes a gente precisa usar a tabela de staging, depende muito de cada caso. Faz sentido. E já que a gente está falando de desafios, eu vi que o documento também destaca alguns objetos mais, digamos, complicados de migrar. Sim, tem alguns que exigem mais atenção. Tipo os restritos e os descontinuados. O que significa isso? Os restritos são aqueles que, por algum motivo, só permitem migrar uma parte dos dados. Ah, tá. Então a gente precisa ter cuidado redobrado com eles para não deixar para trás. Exatamente. Já os descontinuados são aqueles que, bem, já era. Já era. Eles representam funcionalidades que não existem mais no S4HANA. Ah, tá. Tipo, ficaram obsoletos. Isso, então a recomendação é não usar esses objetos, procurar alternativas mais modernas. Entendi. É importante ficar de olho nesses objetos especiais para evitar problemas. Com certeza. Mas, voltando para nossa tabela, tem alguns exemplos de objetos que me chamaram a atenção, tipo o FITEM em aberto de contas a pagar e o material bom. Sim. O que eles fazem? O FITEM, na aberto de contas a pagar, é responsável por migrar as faturas que a empresa ainda não pagou. É importante migrar esses dados corretamente para não ter problemas com o financeiro da empresa. Certo. E o material bom?
O material bom, ou lista de materiais, é como uma receita de bolo. Ele lista todos os ingredientes, a quantidade de cada um, a ordem de colocar na panela, tudo certinho para fazer o bolo, quer dizer, o produto da empresa. Que interessante. Cada objeto tem a sua função, a sua importância. A migração de dados é muito mais do que só transferir arquivos de um lugar para o outro, né? Muito mais. É preciso garantir que a empresa continue funcionando sem interrupções, que tudo esteja no lugar certo, funcionando corretamente. Verdade. E para te dar mais um exemplo da complexidade que a gente pode encontrar, tem um objeto na tabela chamado Customer Extend Existing Record by Thailand Branch Code. Nossa, que nome comprido. Mas ele mostra como as leis de cada país podem influenciar a migração de dados. Nesse caso, a gente precisa incluir um código específico da Tailândia nos dados dos clientes. Caramba. A migração de dados é um processo global, a gente precisa estar atento às particularidades de cada país. Cada caso é um caso. Exato. Mas pelo visto, com esse documento em mãos, a gente consegue navegar por esse mar de dados e chegar no destino final em segurança. Com certeza. E por falar em navegar, no próximo bloco, a gente vai se aprofundar ainda mais nesse oceano de informações. Isso é. A gente vai explorar as etapas da migração, os desafios que podemos encontrar e as melhores estratégias para garantir uma transição suave e eficiente. Fiquem ligados. Até daqui a pouco. De volta ao nosso mergulho, gente. A gente já viu como os objetos de migração são importantes para organizar a migração, né? Eles são tipo o nosso mapa nessa jornada. Isso. Mas, sinceramente, eu ainda estou meio perdido. É muita informação, muitos detalhes, muitas siglas. É normal se sentir um pouco perdido no começo. Mas calma, o documento tá aqui para te guiar. Ele não só lista os objetos, como também te alerta sobre os perigos, as armadilhas, os desafios que você pode encontrar pelo caminho. Ah, que bom. Tipo um mapa que te avisa dos buracos na estrada. Exatamente. Ele te diz, por exemplo, quais objetos precisam ser migrados primeiro, quais cuidados você precisa tomar com cada um. Que mais? Ele fala da importância de validar os dados antes e depois da migração. Validou os dados. É tipo conferir se tá tudo certinho, se não tem nada errado, nada faltando. Até? Tipo, revisar a mala antes de viajar, pra ver se não esqueceu nada. Isso. E depois que chega no destino, você confere de novo para ver se tudo chegou inteiro. Faz sentido. Mas como a gente faz essa validação na prática? O documento sugere algumas ferramentas e métodos. Você pode, por exemplo, comparar os relatórios do sistema antigo com os do sistema novo, para ver se os números batem. Ou usar programas específicos para analisar os dados e identificar erros e inconsistências. Interessante. E o documento explica como usar essas ferramentas. Sim, ele dá exemplos, dicas, orientações. Que bom. Ele é bem completo mesmo. Pelo visto é. Mas se mesmo com toda essa validação, a gente encontrar algum problema durante a migração, o que a gente faz? Calma, o documento também te ajuda nessa hora. Sério. Ele tem uma seção inteira dedicada à gestão de erros. Ah, que alívio. Ele explica como identificar, analisar e corrigir os problemas mais comuns. E como documentar tudo direitinho para evitar que o mesmo erro aconteça de novo. Legal. É como ter um manual de primeiros socorros para migração de dados. Gostei da analogia. Ele te dá as ferramentas e o conhecimento para resolver os problemas que surgirem. Show. Mas, mudando um pouco de assunto, eu vi que o documento fala bastante sobre a importância de organizar os dados antes da migração. Sim, isso é fundamental. Mas ele usa uns termos meio complicados, tipo classes e características. Esses termos podem parecer um pouco abstratos, Pra mim são. mas eles são mais simples do que parecem. Sério. Pensa assim, as classes são como categorias, grupos de coisas que têm algo em comum. Por exemplo, a classe frutas inclui maçã, banana, laranja. Certo. E as características são as propriedades de cada item. Tipo, a cor da maçã, o tamanho da banana. Exatamente. Tá. Mas como isso explica a migração de dados? Ao definir as classes e características dos seus dados no sistema antigo, você facilita a organização e o mapeamento para o novo sistema. É como se você etiquetasse cada caixa da mudança com a classe e as características dos objetos que estão dentro. Entendi. Assim, na hora de desempacotar na casa nova, fica mais fácil saber onde cada coisa vai. Faz todo sentido. E o documento dá dicas de como definir essas classes e características? Sim, ele dá exemplos, orientações e até sugere o uso de ferramentas de modelagem de dados para te ajudar nesse processo.
Que legal. É como ter um arquiteto te ajudando a planejar a mudança. E se a gente tiver alguma dúvida? O documento também te dá suporte. É mesmo? Ele tem links para tutoriais, fóruns de discussão, exemplos práticos. Nossa, que completo. Ele te dá tudo o que você precisa para migrar os seus dados com segurança e eficiência. Que bom. E no próximo bloco, a gente vai ver como colocar tudo isso em prática, como garantir que a mudança pro S4 HANA seja um sucesso. Beleza, ficam com a gente. Estamos de volta para o último bloco do nosso mergulho. Já exploramos os objetos de migração, desvendamos os mistérios da validação de dados, aprendemos a organizar tudo com classes e características. Ufa, quanta coisa, né? É bastante coisa. Mas agora a gente precisa garantir que esses dados cheguem no destino final, o S4 HANA, em perfeitas condições. Exatamente. E que eles se acomodem bem na nova casa. É que eles se sintam em casa. Mas como a gente faz isso? O documento recomenda que a gente faça testes e simulações antes de liberar o sistema para o uso geral. Testes, tipo testar os dados. Para ter certeza que está tudo funcionando como esperado. Imagina que você está construindo uma casa nova. Antes de se mudar, você não vai querer testar tudo. Lógico, ver se a luz funciona, se a água está chegando, se as portas abrem e fecham. Exatamente. Com os dados é a mesma coisa. A gente precisa ter certeza que eles estão acessíveis, que as informações estão corretas, que os processos da empresa vão rodar sem problemas. Faz sentido? Mas que tipo de testes a gente precisa fazer? O documento sugere vários tipos de testes, desde os mais simples até os mais complexos. Testes unitários para verificar cada parte do sistema separadamente, testes integrados para ver se tudo funciona junto, testes de performance para garantir que o sistema aguenta o tranco. Caramba, é teste pra tudo quanto é gosto. A gente precisa ser minucioso nessa fase para evitar surpresas desagradáveis depois. E se a gente encontrar algum problema durante os testes? Depende. Se for um problema simples, a gente pode corrigir direto no sistema. Mas se for algo mais grave, pode ser que a gente precise voltar atrás, revisar a migração, corrigir os erros e testar tudo de novo. Nossa, que trabalheira. Migrar dados não é uma tarefa fácil. Mas com esse documento em mãos, a gente pelo menos tem um guia, um mapa para nos ajudar. Com certeza. Ele te dá o passo a passo, te avisa dos perigos, te ensina a resolver os problemas. E depois que os testes terminam, os dados já estão prontos para ir pro ar. Quase. A gente chama essa fase de Go Live e ela exige alguns cuidados especiais. O documento recomenda que a gente faça a transição para o novo sistema de forma gradual, por etapas, para não impactar a operação da empresa de uma vez só. Também é importante ter um plano B caso algo dê errado e comunicar as mudanças para os usuários, preparar todo mundo para usar o novo sistema. Verdade, a comunicação é essencial. E ninguém gosta de ser pego de surpresa. É isso aí. Bom, chegamos ao fim do nosso mergulho, espero que vocês tenham gostado da aventura. Eu também. A gente viu que migrar dados para o S4 HANA pode ser desafiador, mas com planejamento, organização e as ferramentas certas, a gente consegue garantir uma transição suave e eficiente. Com certeza. E lembre-se, a migração de dados não termina aqui. É um processo contínuo, que exige atenção e atualização constante. Isso aí. Então continuem explorando, aprendendo, se aperfeiçoando. E até a próxima. Tchau. Tchau.